Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com a doutora em Ciência Política e coordenadora de pesquisa Datatempo, Audrey Dias, e também com a cientista social Bruna Assis, analista da pesquisa Datatempo, que a gente está divulgando ao longo dessa semana aqui na Rádio Super, no nosso portal Tempo e também na edição impressa do Jornal Tempo. Vou começar dando meu bom dia aqui para Audrey. Bom dia, Audrey, bem-vinda aqui ao Café com Política. É prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo e Adriana, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, ouvinte da Rádio Super também. E o meu bom dia para Bruna Assis. Bom dia, Bruna, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Bruna, e bom dia, Audrey. Vou começar aqui perguntando para Audrey, e até um momento importante, uma oportunidade, eu acho que muito interessante para a gente falar de como as pesquisas são feitas, porque muita gente questiona, né? Sobretudo o político que não vai bem na pesquisa, ele faz questionamento, né? E isso acontece. O Audrey, você que é coordenadora de pesquisa do Datatempo, explica pra gente como é que funciona de maneira geral o processo da pesquisa, as amostras que são retiradas da população para que os dados sejam apurados e divulgados, como a gente faz aqui nos veículos de comunicação. Como é que é esse processo? A gente sabe que o trabalho é muito intenso, inclusive, né? Sim, pra caramba. Assim, de maneira geral, quando a gente vai fazer uma pesquisa, assim, todo mundo reclama, né? Todo mundo fala, mas eu nunca fui entrevistado, ninguém nunca apareceu na minha porta, me fez as perguntas. De fato, porque a chance de você ser entrevistado é muito pequena. Por exemplo, Rodrigo, a chance de você ser entrevistado numa pesquisa eleitoral é de 1 em 20.870.000, que é basicamente a população de Minas. Isso para uma pesquisa atual, tá? Quando a gente pega uma nacional, a gente tem que calcular a razão de uma para a população brasileira. Então, assim, as chances de você participar, de você realmente ser contatado, né, para ser entrevistado, ela é muito pequena. Então, assim, não só isso, mas você teria, por exemplo, que estar na cidade que foi sorteada para fazer pesquisa. Isso aí a gente já pensando, né, na amostra. A sua cidade, ela tem que ser sorteada. O setor, a gente tem que sortear o seu bairro, o bairro em que você mora. A gente também tem que sortear o seu setor censitário e você tem que estar na rota do nosso pesquisador para você, né, para a gente poder te ouvir. E não só isso, quando a gente chega na sua residência, por exemplo, a gente vai perguntar, a primeira pergunta que a gente vai fazer para você é se você mora e vota naquela cidade. Se você falar para mim que você não mora na cidade ou você também não vota, eu não posso te entrevistar. E não só isso, mas eu também vou te perguntar, por exemplo, sobre né, o seu sexo, a sua idade, a sua escolaridade, a sua renda. E se por acaso por exemplo, eu tenho que entrevistar agora só homens, eu chego para você e falo, olha, eu chego na sua casa, só tá a sua esposa, mas eu só posso entrevistar homem, então eu não vou poder seguir a entrevista com ela porque eu só posso fazer homem, então eu vou agradecê-la, vou falar, olha, queria agradecer a sua participação, mas infelizmente você não tá no meu filtro, e a gente vai encerrar a pesquisa. Então, assim, para um eleitor ser, de fato, entrevistado, é muito pequena essa margem, né? E não tem, a gente também escuta muito, acho que todos os institutos de pesquisa, quando a gente, né, quando solta uma pesquisa, a gente sempre escuta por que vocês não entrevistam toda a população? Por que a população não está sendo ouvida? Por que uma amostra de 2.000 entrevistas pode ser representativa? Da onde que vocês estão tirando isso? Isso está errado. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem uma pesquisa dentro da CP2, né, que é a CP2 Datatempo, que a gente tem que entrevistar 40.000 pessoas. A gente está com essa pesquisa há mais de 3 meses em campo. Então, a pesquisa eleitoral ela é muito volátil. Por quê? Porque o eleitor muda de opinião muito rápido. Então, assim, por qualquer acontecimento que seja, né? Ele muda de opinião, ele tem essa perspectiva de mudança. Então, se eu demoro
para eu entrevistar toda a população do estado de Minas Gerais, eu ia ficar quase um ano fazendo entrevista, né? Então, a pessoa que eu entrevistei lá no meu primeiro dia e a pessoa que eu vou entrevistar no último, quer dizer que aquela pessoa que eu entrevistei no primeiro dia, ela pode não ter mais aquela opinião. Então, isso é muito complicado. E assim, eu não posso ficar um ano fazendo uma pesquisa eleitoral, né? Porque eu preciso soltar esse resultado, né? Não só... as pesquisas, elas não são só um importante instrumento na cobertura jornalística, né? Elas também ajudam os partidos políticos a avaliarem o desempenho das suas campanhas e também auxiliam o eleitor. Então, se eu demorar um ano para soltar uma pesquisa, essa pesquisa já não vale de nada. Então, por isso que a pesquisa, ela trabalha com o conceito que é a amostra. Pois é. Né? O que a amostra faz? A amostra, ela tem essa perspectiva. A gente entrevista de 1.000 a mais ou menos 4.000 eleitores. A gente calcula a margem de erro da pesquisa, né? A gente sempre tenta trabalhar com a menor margem de erro possível. A data tempo que saiu agora, ela de 19. Então, é muito difícil, e assim, a amostra, ela precisa ser representativa da população. O que é isso? Eu preciso considerar a região, eu preciso considerar setor censitário, eu preciso considerar o sexo, eu preciso considerar a idade, eu preciso considerar a renda, a escolaridade. Então, a gente tenta representar subgrupos da população. Por isso que a gente fala que a amostra, ela é representativa, né? Essa é a ideia de como a gente faz uma pesquisa eleitoral. Sim. Agora eu queria ouvir também da Bruna Assis, que é analista da pesquisa Datatempo, cientista social. A Audrey, Bruna, acabou de dizer pra gente que a pesquisa também é muito importante para os partidos, né? Para os políticos, para os candidatos. E aí a gente se depara com duas pesquisas, e a gente tem divulgado as pesquisas Datatempo aqui para presidente, para governo e hoje para Senado, sempre falando em cenário estimulado e cenário espontâneo. Um exemplo, em relação ao governo do estado, por exemplo, né? Quando no levantamento estimulado, o governador aparece com 43,5%, depois o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com 22,8%. Já na pesquisa espontânea, a gente já tem uma queda do governador Romeu Zema, ele que registrou a maior queda até agora, com a redução de 10 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, assim, qual é a diferença dessas duas formas, né, de pesquisa, qual é a importância, o que representa isso também para o político, para o candidato, para o partido? Adriana, a pesquisa espontânea, ela é a resposta que está imediatamente na mente do eleitor. Então, quando a gente pergunta em quem você votaria nas eleições de 2022, é o primeiro nome que vem na mente dele. E isso pode acontecer por diversos motivos, né? No caso do Zema, por exemplo, ele é o atual governador. Então, o conhecimento dele na população e as notícias que saem sobre ele é maior. Então, a chance dele ser citado espontaneamente, ser lembrado espontaneamente na intenção de voto é maior. Na questão estimulada, a gente propõe um cenário. Então, a gente estabelece alguns candidatos que já estão, né, lançando as suas intenções em participar da corrida eleitoral, e a partir desse cenário hipotético, a gente pergunta para o eleitor, entre esses candidatos, em quem você votaria. Então, a gente está medindo duas coisas diferentes. Uma, a gente está medindo, na espontânea, a gente mede a lembrança imediata do eleitor, e na estimulada a gente mede a possibilidade de voto dentro de um cenário mais estruturado. E para os partidos, para os políticos, para os candidatos, uma é melhor que a outra, vamos dizer assim, as duas são importantes para entender o comportamento do eleitor, ou uma é levada mais em conta que a outra? O que você acha? Bom, a espontânea te fala se você está sendo conhecido, né? Então, ela é muito importante no sentido de conhecimento. Quando você é muito citado na espontânea, você está muito conhecido no estado como um todo. Já a estimulada, talvez tenha um peso maior, porque ela determina a sua vantagem em relação ao seu principal oponente. Então, para os partidos e para os candidatos, olhar talvez para a questão estimulada tenha um impacto maior na decisão das campanhas dele. Interessante ouvir essa análise. O Audrey,
ainda sobre a forma de construir as pesquisas, né? Quando a gente fala em margem de erro, né, de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de confiança de 90 e tantos %, o que representa isso para quem está nos ouvindo agora? A margem de erro e o nível de confiança? Bom, a margem de erro, ela mede o quão exato é o resultado da pesquisa. Então, por exemplo, né, a gente diz que um candidato ele está com 50%, né, 50% dos eleitores vão votar naquele candidato. O que significa? Que significa que o meu resultado ele vai variar de 48 a 52. Né? Isso está diretamente relacionado, né, com a amostra, né? Quanto maior a amostra, menor, que nem eu falei, menor é a margem de erro da pesquisa. O intervalo de confiança, ele também é muito interessante. Por quê? O intervalo de confiança ele significa o seguinte: se a minha pesquisa, né, se a pesquisa ela for repetida assim com a mesma metodologia, com as mesmas perguntas, né, com o mesmo cenário e fosse feita no exato momento, né, se eu for realizar, sei lá, 100 pesquisas, né, ela fosse repetida infinitas vezes, o meu resultado de 50%, né, que eu disse que o candidato A, ele teria, vamos dizer assim, significa que em 95%, né, dos meus casos, das pesquisas que eu fizer, eu vou chegar ao resultado de 48 a 52. Então, basicamente, margem de erro significa isso, significa o quanto exato está o meu resultado. Meu resultado ele sempre vai ter essa variação em todas as pesquisas eleitorais que forem publicadas, né? É necessário você dizer sobre a margem de erro, ela precisa estar bem clara, né, pro eleitor, qual é a margem de erro da pesquisa, porque aí você tem essa dimensão do quanto exato é aquela pesquisa. E a intervalo de confiança significa isso, assim, que se eu repetir a minha pesquisa 100 vezes, em 95% delas eu vou ter resultados nessa margem, de 48% a 52%. Interessante saber isso. Ô, Bruna, com a visão de quem é cientista social e analista de pesquisa do Datatempo, eu te pergunto o seguinte: diante dessa pesquisa para o governo do estado, que foi a que mais repercutiu aqui, que a gente mais viu as pessoas comentando ao longo dessa semana, se fosse para você apontar um ponto favorável para o governador Zema e um ponto de preocupação, da mesma forma para o ex-prefeito Calil, um ponto favorável que essa pesquisa mostrou e um ponto de preocupação, o que seria com base nos dados que vocês apuraram e trouxeram para a gente? Bom, o Zema, um ponto favorável é que hoje ele se reelege em primeiro turno, né? Então, além de ter um governo muito bem avaliado entre os mineiros, ele tem uma intenção de voto muito alta e um quadro extremamente favorável para ele. Com ponto de preocupação, talvez seja essa queda nas intenções de voto espontânea que ele registrou, né, que pode indicar aí talvez uma migração, uma indecisão dos votos dele para outros candidatos que ainda não foi definido, né? Essa queda dele foi para o povo indeciso e não para uma determinação de outro candidato. Para o Calil, o principal ponto negativo dele o principal ponto negativo dele seria o desconhecimento fora da região metropolitana, né? Dentro da região metropolitana ele é muito conhecido, é o principal ponto positivo dele, mas ele não é conhecido no restante do estado e ele precisa hoje direcionar estratégias para regiões que são muito do Zema. Então essa é a principal dificuldade dele. Ô, Bruno, aproveitando também que você está com a palavra aí, a gente tem ouvido muito dos candidatos aqui no Café com Política, eles dizem o seguinte, que a população não está preocupada com a eleição, a população não está preocupada em quem vai votar. Ontem mesmo a gente ouviu isso do pré-candidato que esteve aqui com a gente. O que a gente tem mais ouvido aqui é isso, sabe? É isso que vocês têm percebido também durante a pesquisa que tem sido feita, que a população está mais preocupada com o preço da gasolina, com outras questões e não a política? A gente até fez essa pesquisa na última rodada, essa pergunta na última rodada da pesquisa, e os dados são de que 31,5% dos eleitores mineiros hoje se dizem muito interessados nas eleições desse ano e 41,9% estão poucos interessados. O percentual de gente que diz que não está interessada de jeito nenhum é 25,7%.
Então, eu acho que o interesse é majoritariamente auto-intermediário aí. Mas, de fato, os eleitores tendem a se envolver mais em política quanto mais perto a gente chega, né? Principalmente quando as campanhas eleitorais começarem a ser divulgadas em rádio, TV e essas plataformas. De qualquer maneira, joga por terra esse senso comum que a gente ouve aqui dia sim, outro também, de que as pessoas ainda não estão nem um pouco interessadas em política, porque a maior parte das vezes é isso que a gente escuta por aqui. Pena que o nosso tempo acabou, que o tempo no rádio aqui é finito, viu, meninas? Mas foi muito bom ouvi-las para poder tirar um monte de mitos que existem em torno das pesquisas eleitorais. Eu quero fazer com vocês aqui um compromisso de que breve, quando a gente soltar uma nova rodada da pesquisa Datatempo, a gente está esmiuçando ainda essa semana essa última pesquisa que vocês fizeram, para que a gente chame vocês aqui até com mais tempo, para a gente conversar um pouco e entender mais a fundo, inclusive, esses detalhes das pesquisas eleitorais. Então eu quero agradecer aqui a presença Audrey Dias, ela é doutora em ciência política, coordenadora de pesquisa Datatempo, também é cientista social Bruna Assis, analista da pesquisa Datatempo. Audrey, obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo. Obrigada, Adriana e Rodrigo, foi um prazer. Eu queria até agradecer em nome do Instituto Datatempo CP2, né, a minha coordenadora, a Patrícia, agradecer o convite, espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. E agradecendo também a Bruna Assis, analista de pesquisa Datatempo. Bruna, obrigada também pela análise, viu? Obrigada, Rodrigo, obrigada, Adriana, espero voltar em breve. Com certeza voltarão sim.